a gente tem 3 pilares que garantem o bom resultado de uma toxina botulínica, e ela não tem nem nada a ver com o músculo que você está aplicando, com o ângulo que você faz para aplicar, com a quantidade de unidades. O primeiro passo da toxina botulínica para ela ser um sucesso no seu cliente está relacionado com transporte, recepção do produto e o armazenamento desse produto. Nilson, como assim? Vamos lá. Primeira parte. Quando você faz a aquisição de uma toxina botulínica, você precisa entender se quem está te fornecendo tem os cuidados que, na maioria das vezes, um produto termolábil, termosensível, ele está sendo respeitado. Então é assim, vou falar, 90% das toxinas, elas são termoláveis, mesmo antes de você fazer diluição. Então, 95%, vai. A única marca de toxina que ela não é termolábil e que facilita o transporte é Xiaomi. As demais marcas necessitam obrigatoriamente de uma refrigeração durante transporte e armazenamento. Então, a empresa tem que ter condições de ser uma transportadora, de ter uma transportadora e ter um frete para isso e tal. Às vezes a gente reclama do frete da toxina, mas é por conta da necessidade. Geralmente, aquela caixinha de isopor com a quantidade de gelo adequado, um gelo apropriado para aquele transporte, aquele gelo dura 48 horas. Então, a empresa que tem lá a toxina para vender, para distribuir e tudo mais, ela tem que ter esse cuidado. E se for para um lugar mais longe, a transportadora especializada em termoláveis tem que ter a capacidade de, no meio do trajeto, se passar de 48 horas de transporte, renovar aquele gelo. Entendeu? Para a gente manter a temperatura entre 2 e 8, mesmo durante o transporte. E na recepção? Porque você pode falar assim, puxa, como que eu faço para verificar se a toxina foi bem transportada ou não durante o processo? Às vezes as pessoas falam assim, olha, mas a toxina, o gelo, ele estava aqui transpirando. Gente, é normal, ele não está dentro da geladeira. Mas a questão é a seguinte, quanto de temperatura que está aquele ambiente dentro do isopor? Isso é o mais importante. E ali, naquela recepção, a temperatura pode estar até 13 graus centígrados. Como que a gente mede? Com aquele termômetro de presença. Esse que todo estabelecimento agora está tendo. Todo mundo tem. Para verificar a temperatura, você pode verificar ali. Se estiver por volta de 13 graus, é a temperatura adequada para você recepcionar. Caso não esteja, aí tem que chegar para quem estava transportando e falar assim, ó, leva de volta porque essa substância não foi bem transportada. Tem isso. E o armazenamento? Se não for da marca que eu falei, que é uma marca que tem a condição de se manter íntegra fora da geladeira antes da diluição, você tem que imediatamente tirar daquela caixa e colocar no refrigerador. Essa é uma dica assim de ouro, porque essas dicas, gente, porque muitas vezes a gente se preocupa em qual músculo aplicar, qual a quantidade de unidades que a gente vai aplicar em cada músculo e tudo mais, mas a gente não se preocupa com o principal, que é o produto. E aí a gente tem as apresentações de 50 unidades, 100 unidades e 200 unidades. E aí, para a gente fazer a diluição, a gente vai precisar, para 50 unidades, meio ml, para 100 unidades, 1 ml, para 200 unidades, 2 ml. Para cada 100 unidades, 1 ml. Se eu usar 50, metade de 100, eu vou usar meio ml. Legal. Então, isso é uma informação importante.
Mas quer ver a outra informação que ela é imprescindível? É que no momento de fazer a diluição, a gente faz a diluição com soro fisiológico. Você tem todo o cuidado que eu falei anteriormente, com o transporte, recepção e armazenamento. E na hora que você vai fazer a diluição, você usa o soro fisiológico na temperatura ambiente. Faz sentido isso? Claro que não. Então, isso daqui poucos profissionais fazem. Poucos, mas poucos mesmo fazem isso. De manter um soro fisiológico na mesma condição de armazenamento que a toxina. Porque aí você mantém ele numa temperatura entre 2 e 8 graus centígrados. Então, no momento que você vai fazer a diluição, você vai colocar o soro em contato com a toxina, você tem ali o soro na mesma condição física de temperatura para ter contato com a toxina. Isso é um diferencial tremendo, tá? Outro ponto, processo de diluição. O processo de diluição da toxina, ele requer de você paciência. Como que eu faço a diluição de uma toxina? Geralmente, eu uso ou uma agulha 0,7 por 30 ou uma agulha 0,45 por 13 para fazer a diluição. Por quê? Ele é um processo que ele precisa ser muito lento. A gente não pode diluir uma toxina com pressa, e muito menos agitar, porque esse impacto ele pode degradar as moléculas de toxina botulínica e aí você já compromete o efeito daquela substância. Então, cuidado, a paciência. E depois, eu geralmente pego o frasco de ponta cabeça, furo o batoque, aquela borrachinha, seguro o êmbolo, porque pela diferença de pressão, geralmente tem um vácuo ali e ele aspira com tudo o líquido. Então eu vou segurando o êmbolo, deixando gotejar o soro fisiológico ali naquela borracha, até que eu deposite lá o volume que eu preciso de soro fisiológico. Depois, com calma, eu viro a toxina, deixo ela sobre a bancada e aí eu vou fazendo outros processos, higienizando, tirando foto da cliente e tudo mais, se eu precisei diluir uma toxina para fazer o procedimento dela. Deixo a toxina suavemente em contato, diluindo o pó que é liofilizado, que ele tem uma filia, que a gente fala, qual que é a palavra para você? Uma afinidade muito grande por aquele soro fisiológico. Então, ele normalmente, naquele processo, eu não preciso agitar, ficar manipulando muito aquela substância para que ela tenha uma diluição adequada.